Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, né, por mais uma reunião, né, mais um domingo. Então, que o Senhor realmente possa nos abençoar essa noite, né, com o louvor, com a palavra. Agradecemos por mais uma semana, a última semana do Alimento Diário, né, desse livro 1. E estamos agora iniciando uma nova etapa nessa semana, que será o livro 2, né, o Alimento Diário de Cor Verde. Então, realmente vamos fazer com que esse encerramento seja bastante desfrutável, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, possamos realmente ter esse coração de gratidão que o Senhor nos guardou nesse período aí desse mês, dessa pandemia, né, de todas essas dificuldades que nós tivemos. O Senhor não nos deixou sem a sua palavra. E ainda tem um aviso para dar a nós, né, para os irmãos aí ficarem antenados. Amém, irmãos, sejam bem-vindos, boa noite, nosso louvor. Um aviso importante é que sigam o nosso canal Igrejinha Sul, também dá o like, né? Você aperte em OK, também você compartilha com seus amigos, com os irmãos, e também você tecla no sininho para quando chegar a notificação das mensagens, você já saber e já direto para ouvir a mensagem. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. E outra recomendação também, irmãos, é a respeito das máscaras, né? A gente sabe que está saindo aí muitos decretos do nosso, tanto municipal como também estadual e federal, a respeito de máscaras né, aglomerações. Então vamos continuar mantendo, conservando nossa saúde. O Brasil continua tendo muitos casos ainda. A gente, claro, com um aviso que já vem sendo dado, né? A gente não se ficar angustiados com isso, preocupados, que o Senhor ele, de fato nos guarda. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Sair de casa, uso de máscara, sempre higienizar bem as mãos, e o Senhor, fazendo nossa parte, eu creio que o Senhor, ele faz a dele sem nenhum problema. Né? Então, assim, vamos já iniciar nossa reunião, e nada melhor do que a gente começar uma oração, né? Que o Senhor nos abençoe, abençoe a mim, abençoe o Éder, nós que estamos aqui servindo aos irmãos, e todos os serviços envolvidos nos bastidores de mídia. Abençoe a palavra que vai ser falada. E como eu falei no início, né, nos abençoe nessa semana que está se iniciando, nessa nova etapa do alimento diário, da palavra profética, que o Senhor continue nos guardando. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, essa noite, Senhor, Sim, Senhor. pedimos aqui a Tua bênção. Sim, Senhor. Pedimos aqui, Senhor, a Tua misericórdia, Sim, Senhor. que até aqui nos ajudou o Senhor. Verdade, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos ajudando. Amém. Somos, Senhor, frágeis, Sim. somos, Senhor, limitados. Sim. Mas temos a Tua graça, Senhor. Sim. Temos a Tua palavra, Sim. temos a Sua presença, Senhor. Sim. E isso é tudo que necessitamos. Amém. Senhor, guarda todos os serviços, Senhor, Sim. que colaboram para que a palavra chegue até os irmãos. Verdade. Ou seja, também com o profeta que irá liberar a mensagem. Sim. Que a palavra possa também entrar no coração dos irmãos, Verdade. possa habitar no coração dos irmãos. Amém. Também guarda também os irmãos, cada nas suas casas, Sim. suas famílias, Sim. seus trabalhos. Sim, Senhor. Não permita, Senhor, que caiamos no engano do inimigo, Verdade. então, nem nas suas armadilhas, Sim. mas que o Senhor possa ser a nossa força. Amém. Que o Senhor possa se dispensar poder para nós, Senhor. Sim, Senhor. Possamos ainda por mais tempo, Senhor, Sim, Senhor. poder perseverar na Tua palavra. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Amém. Jesus. E o hino que vamos desfrutar, o primeiro hino, é o hino 310, né? Meu espírito possui, viva fonte que flui. Amém. Deus triuno, fluindo sem fim. Amém. Manancial é Deus Pai. Amém. Cristo Filho jorrar. Amém. E o Espírito dá vida a mim. Amém. Aleluia, Nossa. como amo esse doce fluir. Amém. Faz minha vida da alma negar. Amém. Faz crescer tal fluir, ó Senhor. Amém. Até a coroa da vida eu ganhar. Amém. Louvado seja o Senhor. É muito rico esse hino, né? Falar a respeito do negar da vida da alma, de como deve ser um viver desse ministro da nova aliança, onde o Senhor ele é tudo para nós e nós vivemos uma vida de tomar a cruz e seguir ao Senhor. Mas por nós mesmos não conseguimos. Mas por isso que pedimos ao Senhor: Senhor, faz-me a vida da alma negar. É só o Senhor que vai nos ajudar e nos dar a capacidade de negarmos a nós mesmos e seguir Ele. Amém? Meu espírito possui, viva fonte que flui, Deus triuno fluindo sem fim. Manancial é Deus Pai, Cristo Filho jorrar,
nem esforços em vão, no fluir sua bênção vem dar. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer tal fluir, ó Senhor, e a coroa da vida eu ganhar, para o véu adentrar e com ele habitar. Para isso o Senhor me chamou e me disse assim: permanece em mim, da videira um ramo eu sou. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer tal fluir, ó Senhor, e a coroa da vida eu ganhar. Meu espírito possui viva fonte que flui, Deus triuno fluindo sem fim. Manancial é Deus Pai, Cristo Filho jorrar, e o Espírito da vida a mim. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer tal fluir, ó Senhor, e a coroa da vida eu ganhar. Nas pastagens Jesus ao repouso conduz, junto às águas me faz descansar. Não mais lutas então, nem esforços em vão, do fluir sua bênção vem dar. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer tal fluir, ó Senhor, e a coroa da vida eu ganhar, para o véu adentrar e com ele habitar. Para isso o Senhor me chamou e me disse assim: permanece em mim, da videira um ramo eu sou. Como amo esse doce fluir, faz minha vida da alma negar, faz crescer tal fluir, ó Senhor, e a coroa da vida eu ganhar. Senhor Jesus, amém. Nas pastagens Jesus ao repouso conduz, junto às águas me faz descansar. Não mais lutas então, nem esforços em vão, no fluir sua bênção vem dar. Senhor Jesus, amém, porque nessa noite o Senhor está nos conduzindo junto às águas, ó Senhor Jesus, e nessas águas de vida Ele nos faz descansar. Vamos cessar toda luta, toda inquietação, ó, e vamos estar no fluir, porque no fluir tem sua bênção, ó Senhor Jesus, que o Senhor nos concede. Aleluia por esse fluir, precisamos amar esse fluir. Amém. Louvado seja o Senhor por esse fluir, né? Sim. E esse fluir, ele é constante. Ele está a todo momento nos alcançando e alcançando aqueles ainda que não conheceram esse Senhor. Verdade. Louvado seja o Senhor por essa palavra, né? Ainda nesse clima ainda de desfrute, queremos ainda convidar os irmãos a cantar mais um hino, né? É o C64. Ele fala que Cristo, Ele é a nossa vida. Amém. Ele é o Deus triuno, né? Sim. Muito tem sido falado no Deus triuno, na Trindade, no que Ele representa para nós. E é um mistério, né? Deus, Ele é três, mas Ele não é dividido. Ele é a coisa que a gente não explica, porque se explicasse, Ele não seria Deus.
Por isso que ele é Deus, porque ele é um e é três. Amém. E precisamos, o que a palavra vem mostrar é que precisamos ter a realidade desse Deus triuno em nós, do que de fato ele é para nós, a expressão do Pai, do Filho e do Espírito como realidade no nosso coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, o Senhor se fez vida, se fez homem, e para nos dar vida, aleluia, e sendo a palavra viva, o templo, a própria vida, Deus Criador, Cordeiro de Deus, amém. Amém. Senhor Jesus. Nosso Senhor, Ele é rico, né, irmão? Amém. Ele é essa videira, Ele é esse rio, esse fluir, Ele é esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Irmãos, o nosso Senhor, Ele é rico demais. Amém. É por isso que nós louvamos a Ele, é por isso que nós o buscamos, é por isso que nós o amamos a Ele. Oh, E muito mais agora nesses tempos difíceis, né? Nós é que devemos nos apegar mais ao Senhor. Devemos nos apegar a informações, a políticos, a pessoas, mas devemos nos apegar ao que o Senhor tem nos falado. Amém. Tudo isso, irmãos, eu creio que é o Senhor, a provisão do Senhor, e tudo coopera para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Então, ainda nesse momento, eu queria fazer com os irmãos uma oração, uma rápida oração, para que o Senhor ainda possa tirar do nosso coração aquilo que se passou dessa semana, aquilo que seja do nosso trabalho, né, do que nós ouvimos nos noticiários, e tudo que vem realmente nos abafar e nos tirar da presença do Senhor. Né? Então, eu queria fazer uma rápida oração para que o Senhor, ainda nesse momento, mesmo depois que a gente já louvou esses hinos, né, iniciamos nossa reunião, se ainda algo que nos tire do foco, nos tire ainda da linha, da presença do Senhor, que o Senhor possa nos realmente trazer de volta. Ó Senhor Jesus, ainda Senhor, livra do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que rouba o lugar do Senhor, todo aquele, Senhor, entulho que passou dessa semana e que nós vimos nos noticiários, Senhor, todo o cansaço, tanto físico como mental, Senhor. Realmente vem nos livrar, Senhor. Lava o nosso interior quanto água viva, Senhor, com teu sangue precioso, nos limpando tudo aquilo que fizemos, Senhor, e não agradou o Senhor. Tudo aquilo que falamos e não agradou o Senhor. O Senhor realmente possa nos dar um novo começo, possa realmente tocar o nosso coração, Senhor. Possamos tocar no teu Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E falando de Espírito, né, irmãos, temos ainda mais um hino para escutar com os irmãos, que é o 189. Amém, Senhor Jesus. Esse hino ele fala: essa é a vida apta para edificar, a casa de Deus. Se você quiser participar, amém, use o Cristo interior. Muito rico, irmãos. Senhor Jesus. E essa é a nossa vida. Nossa vida é viver no Espírito. Amém. Aleluia.
quiser participar, use o Cristo interior. Invoca, Senhor Jesus, algo novo ocorrerá. A sua mente se aquietará e seu espírito transbordará. Essa é a vida para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior e ao tocar no Espírito seu, alta vida receberá. Vence a morte, fraqueza e dor, pois traz consigo a ressurreição. Essa é a vida para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Amém. Jesus, se você quiser participar, Sim. use o Cristo interior. Amém. Louvado Amém. seja o Senhor. Queremos agora novamente entrar num hino que fala sobre glória. Que nós somos o espelho do Senhor e o Senhor, como reflete essa glória, queremos também que os irmãos sejam esse espelho que reflete a glória do Senhor para as pessoas. Amém. Né? E assim, esse hino é realmente um hino que toca bastante no nosso coração e na nossa experiência com a palavra do Senhor. Verdade. Então, mais uma vez, queremos orar pelos irmãos, Oh, orar sim. por esse hino, que esse hino realmente possa falar ao nosso coração. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. Senhor, nesse momento, Senhor, Sim. Senhor, seja a nossa glória. Senhor, ali como Moisés que viu a glória do Senhor, Senhor, como ali naquela brecha daquela rocha, queremos também ver o Senhor todos os dias. Senhor, aparece para nós, Sim. assim como o Senhor aparecia para Abraão. Sim. Senhor, se revela a nós, Senhor, Oh, com a Tua glória. Seja também essa glória em nós, Senhor. Sim. Nos santifica todos os dias. Sim, Senhor. Mais da Sua santidade, mais da Tua vida, mais da Tua glória, Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, como espelho vou te refletir. Tua glória vai brilhar em mim. Tua face posso contemplar. Pouco a pouco vais me transformar. Senhor Jesus, vamos desfrutar desse hino agora, irmãos. Aleluia. Amém. Amém. Como espelho vou te refletir. Tua glória vai brilhar em mim. Tua face posso contemplar. Pouco a pouco faz me transformar. Não desisto, mas prossigo, passo a passo vou, caminhando para o alvo, vou ser vencedor. Eu mergulho em teu abraço, como é bom ser só teu. Eu reflito tua glória, tua imagem, ó Deus. Como espelho vou te refletir. Tua glória vai brilhar em mim. Tua face posso contemplar. Pouco a pouco faz me transformar. Contemplando
abraço. Como é bom ser só teu. Eu reflito tua glória, tua imagem, ó Deus. Aleluia. Como é bom estar nos braços do Senhor. Como é bom ser só do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu reflito tua glória, tua imagem, ó Deus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, que como filhos de Deus e ministros da nova aliança, nós possamos ser esse espelho que reflete ao Amém. Senhor. Não vamos refletir aquilo que nós estamos preocupados, não vamos refletir aquilo que temos ouvido no mundo, mas vamos refletir aquilo que o Senhor tem falado para nós. Sim. E o Senhor tem falado muita coisa para nós, e é isso que precisamos ser esse espelho do Senhor. Amém. Para as pessoas olharem para nós e dizer, está todo mundo indo de um lado, mas essa pessoa, esse jovem, esse casal, está indo na contramão, está indo por outro lado. O que é isso que ele tem? E aí o Senhor aparecendo por nós, o Senhor vai ter liberdade para chegar até essas pessoas. Amém. Então realmente que o Senhor possa nos abençoar. Queremos agradecer os irmãos que estão nos ouvindo aqui, os convidados também. Agora vai ter o momento da palavra. Que os irmãos ainda possam continuar atentos, aqueles ainda que não se inscreveram. Se inscrevam no nosso canal, ative as notificações. Isso. E vamos agora ter o momento da palavra, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Bom desfrute, amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Boa noite a todos. Que o Senhor essa noite possa nos abençoar, possa nos agraciar com a sua palavra e que possamos juntos ser os escolhidos do Senhor e que a palavra realmente possa nos constranger a isso. Hoje nós veremos a nossa quarta mensagem desse volume do Alimento Diário, a Igreja dos Primogênitos, do qual o seu título é São Estes que o Pai Procura. Que o Senhor possa nos achar essa noite, possa nos encontrar com a sua palavra e com todo o seu amor e todo o seu carinho. Louvado seja o Senhor. Queria convidar os irmãos, ainda lembrando, que nós estamos passando ainda essa dificuldade, enfrentando essa pandemia, toda a situação sanitária do país, algumas regiões enfrentando dificuldades maiores, outras menores, porém a situação, a dificuldade, ela é comumente a todos, porque somos um corpo e à medida que alguns de nós sofrem em determinadas regiões, nós somos um com esses irmãos, através das orações, através das ofertas, através das ligações, do carinho que nós possamos passar para esses irmãos. Então, que a nossa oração é que o Senhor possa proteger esses irmãos, possa, principalmente nas regiões mais atingidas, como São Paulo, Manaus, também Fortaleza, ali na região do Ceará, tem sofrido bastante. Nós oramos ao Senhor que os irmãos possam ter conforto ali, possam continuar perseverando, enfrentando essa dificuldade, que em breve o Senhor nos fará reunir novamente, juntos, celebrando uma grande festa a Ele. Nós orientamos ainda os irmãos a continuar mantendo as medidas sanitárias, lavando sempre as mãos com água, sabão, mantendo sua higiene pessoal, utilizando o álcool, utilizando a máscara, principalmente na saída para a rua, para alguma necessidade, tá? Não tocar em objetos quando sair nas ruas, em corrimão, em situações que você pode ter contato e aí a partir daí o vírus pode chegar até você. Então que o Senhor possa nos proteger, mas nós precisamos também manter esse cuidado e orientar outros também a ter esse cuidado, tá bom? Então, à medida do possível, você fica em casa. Aqueles que não podem ficar, que têm que trabalhar, mantenham-se vigilantes, porque o Senhor precisa de você, tá bom? Jesus é o Senhor. Inicialmente, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, seu versículo 23, que é o versículo chave dessa semana. João, capítulo 4, versículo 23, nos diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus
adoradores. São estes, irmãos, que o Pai procura. Aqueles que são verdadeiros adoradores. Ele está procurando, e esse é o tempo no qual Ele está procurando. E Ele quer achar você. Então, essa noite você possa abrir o seu coração e deixar-se ser achado pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Nós te louvamos, pedimos a tua bênção pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, todos aqueles que estão nos ouvindo essa noite, o Senhor possa tocar o seu coração, possa também escolher cada um deles, Senhor, para ser um ministro dessa nova aliança, aqueles que irão trazer o Senhor de volta. Entregamos tua palavra a ti, ó Senhor Jesus, que essa semente possa ser plantada e ela possa ser germinada, dar frutos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Senhor Jesus, então vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Porque são estes, são os verdadeiros adoradores, os quais o Pai procura nesse momento. Senhor Jesus, e durante toda essa mensagem nós iremos abordar alguns pontos e abordaremos também alguns dos servos de Deus que tiveram essa experiência de serem chamados, serem ali escolhidos, chamados por Deus para trabalhar a sua obra, e eles aceitaram, mesmo diante de todas as dificuldades que eles enfrentavam, que eles tinham, todos os seus conceitos, todo o seu modo de viver, mas eles aceitaram o chamamento do Senhor. E quando há um chamamento, há também o quê? Há também um propósito. Tá? Se há um chamamento, há um porquê. Por que o Senhor nos chama? Ele nos chama apenas para nos chamar? Claro que não. Se Ele nos chamou é porque Ele tem algo para nos oferecer, Ele tem algo para tornar real em nossa vida. Por isso Ele nos chamou. Por isso Ele também nos escolhe para sermos seus ministros e para sermos alguém muito usado por Ele em sua obra. Aqueles que se deixam trabalhar, assim como nós veremos nessa mensagem, são extremamente utilizados e o Senhor os faz como um instrumento em suas mãos para que a obra de Deus possa caminhar aqui nessa terra. Então, especificamente, nós vamos falar hoje de Pedro e João. E um dia, esse chamamento, eles tiveram um chamamento, e a partir daí, a sua vida com o Senhor, ela teve início. Tá? Então, vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, a não só ouvir, mas a acompanhar. Pegue sua Bíblia, tá? Se aconchegue num lugar aí confortável e vamos desfrutar essa palavra juntos. Nós não temos pressa, tá? Até porque está todo mundo em casa, então não precisamos ter pressa. Então, que todos possam pegar suas Bíblias, fazerem suas anotações, tá? Depois, ao término dessa comunhão, você pode ruminar com aqueles que estão contigo, ou se você estiver só, você pode ruminar a palavra, convide o Senhor para ruminar com você, tá bom? Mateus capítulo 4, versículo 18, nos diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Você que já creu no Senhor, no dia que o Senhor lhe chamou, qual foi a sua experiência? Você largou tudo? Você deixou as redes? Você deixou o pai?
Aqui deixar pai representa não abandonar os seus pais, claro, mas ali o chamamento de Jesus naquele momento foi mais importante para Tiago e João. O chamamento de Jesus foi mais importante do que as redes e o barco para Pedro e André. Então, a nossa experiência, ela deve ser essa de o Senhor nos chama, nós atendemos. À medida que Ele fala conosco, irmãos, nós precisamos atender ao seu chamado. Aqui foram chamados quatro discípulos. Porém, a história, ou seja, o que está sendo contado nessa semana, dá uma direção para nós focarmos em Pedro e João. Foram dois discípulos extremamente utilizados pelo Senhor, inclusive era do círculo íntimo do Senhor. O Senhor, quando precisava enfrentar uma situação de dificuldade, como foi a situação no Getsemane, Ele chamou Pedro, Tiago e João. Então, João e Pedro eram aqueles que estavam sempre ali, próximos do Senhor, por um motivo ou por outro. Tiago, com o tempo, ele foi martirizado, então ficaram só João e Pedro. E, a partir daí, o Senhor começou a usar esses servos de muitas formas. Porém, para que o Senhor pudesse utilizar a mão de obra que Ele tinha ali separado para servi-lo, Ele precisava também fazer com que o velho homem desses dois chamados caísse por terra. E Pedro e João, eles têm algumas características que talvez se identifiquem comigo e com você. Vamos ver algumas características, por exemplo, de Pedro. Porque o que acontece? O Senhor, Ele nos chama. Mas aí, muitas vezes, nós relutamos em servir ao Senhor, em seguir o Senhor. Por quê? Porque nos achamos incapazes, muitas vezes podemos nos achar que não somos dignos. Eu não posso, quando eu melhorar, quando eu deixar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, eu vou servir ao Senhor. Porém, o Senhor, Ele quer que você o sirva, Ele quer lhe chamar do jeito que você está. Mesmo você, meu irmão e minha irmã, que já creu no Senhor, o Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está te chamando para servi-lo. Mas irmão, eu não tenho como servir o Senhor agora porque nós estamos presos em casa, nós estamos passando por essa pandemia e eu não tenho como sair de casa. Você tem a sua rede social para pregar o Evangelho. Você tem o seu telefone para pregar o Evangelho. Então você pode desfrutar o Senhor lendo a sua palavra, lendo o alimento diário, lendo a literatura que está disponível para nós, do programa O Livro na Minha Mão, lendo a Bíblia todos os dias, tendo comunhão com o Senhor, orando ao Senhor, e a partir dali o Senhor vai lhe dar condição e oportunidade de você pregar o Evangelho. Então o Senhor quer lhe chamar essa noite. Venha, porque você é um dos que eu escolhi. Você é uma dos que eu escolhi. Então louvado seja o Senhor. Mas algumas características de Pedro e João também são nossas. Essas características são nossas. Muitas vezes nós nos identificamos com isso. Vamos ver algumas características, por exemplo, de Pedro. Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus 17, versículo 1. Mostra uma situação em que o Senhor chamou Pedro, Tiago e João e os levou ao monte para ser transfigurado ali e ser revelar-se mais para eles. Então, capítulo 17, versículo 1 nos diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro, olha só, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis,
vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então nós precisamos perceber que aqui Pedro desenvolve e mostra para nós uma característica de precipitação. Pedro era alguém precipitado, era alguém proativo em fazer aquilo que ele entendia que era correto. Mas Pedro aqui, ele não tinha maturidade ainda, ele estava ainda com o Senhor, sendo trabalhado, e ali essa atitude, ela fez com que o próprio Deus repreendesse a Pedro. Imagine, irmãos, às vezes nós recebemos a repreensão de um irmão, de uma irmã, às vezes recebemos uma repreensão do pai, da mãe, de um irmão, né, ali, e nós nos sentimos atingidos, nos sentimos, não pode, isso eu não posso ser repreendido dessa forma. Mas imagine Pedro. Pedro foi repreendido pelo próprio Deus. Deus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, isso mostra que Pedro era precipitado, mas que Deus queria ele. Deus queria trabalhar nele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ainda em Mateus 17, no versículo 24, Pedro, tendo sido repreendido por Deus, pelo Deus Pai, ainda continuava precipitado. Então, o versículo 24 mostra que, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Pedro responde imediatamente: Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abre-lhe a boca. Acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Por que essa atitude do Senhor? Será que o Senhor não podia falar ali com Judas, que estava levando a coleta das ofertas, e ter pedido a ele uma moeda ali, tinha lá, pagava o imposto e mesmo assim falava com Pedro e dava ali uma orientação a Pedro? Sim, o Senhor podia fazer. Mas o Senhor queria, nessa situação, fazer com que Pedro pensasse. Imagine, todos nós, irmãos, quem tem essa experiência ou quem já teve essa experiência sabe que pescar é uma atividade em que lhe dá relaxamento, que lhe dá um momento que você pode pensar, ou seja, você joga o anzol ali e fica aguardando o peixe vir e ser fisgado pelo anzol. Porém, enquanto o peixe não vem, você pensa em muitas coisas. Quem coloca uma rede, pescador que coloca uma rede lá, ele também coloca a rede e fica aguardando que os peixes venham, e enquanto isso ele vai pensar na vida. Então o Senhor quis dar a Pedro um momento de reflexão para que ele pudesse pensar em toda aquela intrepidez dele, querer falar e fazer as coisas para o Senhor. Mas louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 14, versículo 66, mostra outra situação em que Pedro foi exposto, né? Quando o Senhor disse que ia para Jerusalém, que ia ser entregue nas mãos dos anciãos, que ia morrer, ia ser crucificado, Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum isto te acontecerá. Então Pedro era aquele que queria ser 100% ali pelo Senhor. Tudo que o Senhor falasse, ele queria estar ali à frente. Porém, o Senhor disse a ele que, o próprio Pedro disse: se for preciso morrer pelo Senhor, morrerei. E o Senhor falou para ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse: de modo nenhum, ou seja, precipitado novamente, disse: de modo nenhum, Senhor, te negarei. E os outros discípulos acompanharam Pedro. Porém, a experiência do Senhor era com Pedro,
não era com os outros ainda, era com Pedro. Então, Pedro, quando o Senhor foi preso, e aí o Senhor estava ali a ponto da crucificação, indo em direção, Pedro teve a experiência do negar. O versículo 66 nos diz assim, Marcos 14, 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Eu pergunto para você essa noite, alguém está lhe acusando de andar com Jesus, o Nazareno. Você vai fazer o quê? Vai negar o Senhor, como Pedro fez? Ou você já cresceu o suficiente? Ou o Senhor já entrou na sua vida e já mostrou que Ele é tudo para você? A sua resposta vai ser igual a de Pedro? Pedro disse. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. Irmãos, nós não podemos deixar o galo cantar. Não podemos negar o Senhor. Se o galo vai cantar pela manhã é porque ele está feliz que o sol nasceu. E não para que nos lembremos que negamos o Senhor. Versículo 69. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. Irmão, será que Pedro não conhecia o Senhor? Será que tudo aquilo que Pedro tinha vivido com o Senhor, que o Senhor tinha mostrado para Pedro, o próprio Deus repreendeu Pedro? Será que Pedro não conhecia o Senhor? Sim, Pedro conhecia o Senhor. Porém, ele ainda era muito fraco. Às vezes nós somos assim, negamos o Senhor. Não percebemos quão grandiosa é a obra que Deus tem feito no nosso interior. Senhor Jesus, 72, versículo 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Irmãos, essa condição, nem eu, e creio que você que está me vendo, me ouvindo essa noite, vai querer chorar porque negou o Senhor. Então, são algumas características do apóstolo Pedro. Senhor Jesus. Agora vamos ver algumas características do apóstolo João, enviado também do Senhor. Mateus capítulo 20, versículo 20. Mateus capítulo 20, versículo 20. Primeira característica de João, junto com seu irmão Tiago e sua mãe. Alguém que ambicionava um posicionamento, ou seja, ambicionava ser mais importante para Deus, para o Senhor. 20 e 20. Então se chegou a ele, ao Senhor, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Vejam que não era um pedido somente da mãe deles. Os 2 queriam isso. Não tiveram coragem de falar diretamente com o Senhor, utilizaram a mãe para pedir ao Senhor. Vejam que eles responderam, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, estar à direita ou à esquerda do Senhor não era ali, não era uma tarefa que fosse de competência do Senhor ali, mas sim do Pai, porque ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Quem iria sentar à sua direita e à sua esquerda era o Pai que iria dizer.
Então eles aqui atropelaram a coisa, queriam mostrar uma certa amizade com o Senhor e queriam usufruir dessa amizade. E isso pode acontecer no nosso dia a dia, irmão. Nós podemos, às vezes, utilizar de artimanhas para obter algum benefício. O versículo 24, sabe o que é que isso causa? Olha, 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Sabe o que acontece quando nós queremos utilizar de subterfúgios para obter algum benefício? Nós vamos ter indignação de outros. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando de forma igualitária. O que vai acontecer conosco dentro do seu propósito depende daquilo que nós queremos. Se nós queremos servir ao Senhor, então, se nós queremos ser grande, que seja aquele que os sirva. O próprio Senhor nos diz isso. Então, se você, versículo 27, quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tá? Versículo 26, ainda diz assim, não é assim entre vós. Por quê? Porque o Senhor relatou a eles que no mundo era desse jeito. Vamos continuar lendo, paramos no 24, 25. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tá? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então isso aqui já foi uma orientação para Tiago e João. Marcos capítulo 9, versículo 38. João, por muitas vezes, tem alguns registros que João era alguém que era o discípulo que Jesus amava, era o discípulo que se reclinava no peito de Jesus, nós vamos ver isso aqui, mas João não era tão bonzinho assim como muitos pensam, né? Marcos capítulo 9, versículo 38. Tá? Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Primeiro, intolerante. João era alguém intolerante. Ele não queria admitir que alguém estivesse fazendo a obra também, estivesse falando em nome de Jesus ou curando alguém em nome de Jesus. Mas Jesus respondeu, versículo 39, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Não proíba. Se alguém está falando em nome de Jesus, e às vezes nós, por vezes, repreendemos, discordamos de alguém que está falando a palavra de Deus em algum determinado lugar, porém, não proíba. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o meu e o seu coração. Senhor Jesus, Lucas 9, 51. Lucas 9, 51. Vamos a outra característica de João. Senhor Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou, Senhor Jesus, os mensageiros que o antecedem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Senhor Jesus. Então, os samaritanos, eles não se davam com os judeus. E essa passagem mostra claramente isso. Né? Então, o que aconteceu? Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Senhor Jesus, imagine você sair para pregar o Evangelho, oferecer uma oração a alguém e a pessoa dizer assim, eu não quero oração. Imagine. Aí você dizer, Senhor, desce fogo do céu e consome logo. Oh, Senhor Jesus. Totalmente intolerante aqui, Tiago e João. Mas o versículo 55, o Senhor diz assim, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse,
vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, o Evangelho, irmãos, é para aqueles que querem. Se você prega o Evangelho para alguém, alguém não quer receber o Senhor na sua casa, aleluia, ninguém vai tocar fogo na casa não. Deixa ele lá. Vamos para outra casa, para outra aldeia. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de pregar o seu Evangelho. Ainda em Marcos capítulo 3, no versículo 17, ainda tem outra característica aqui do João. Senhor Jesus. Marcos 3,17. Ali, quando o Senhor escolheu os 12 discípulos, ele fez a referência no versículo 17 a Tiago e João. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Alguém que é conhecido como filho do trovão é alguém calmo, é alguém sensato, é alguém tranquilo ali, que leva tudo na boa? Não. Qualquer coisinha que esteja contrário ao que ele pensa, vou fazer descer fogo do céu. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos livrar dessa situação. Mas o Senhor trabalhou em Pedro e também em João. E a partir do trabalhar de Deus, eles começaram a ser transformados, glorificados, e aí o Senhor pôde ter experiências com eles. Tá bom? Marcos 16, vamos ver já Pedro num estágio de transformação. Marcos 16, olha só, mesmo diante de toda a situação de Pedro ter negado o Senhor, de ser apressado, de querer fazer tudo por ele mesmo, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor falou assim, Marcos 16, versículo 7, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. O Senhor está dizendo a você e a Pedro, o Senhor está falando para todos, mas está falando principalmente para você nessa noite. O Senhor quer restaurar, quer mostrar que Ele não te abandonou, que Ele não te abandona e não te abandonará. Mesmo diante das suas falhas, Deus é aquele que não nos abandona. Aleluia. Senhor Jesus, o Senhor utilizou Pedro por várias vezes. Em Atos, capítulo 2, no versículo 14, diz assim, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Ou seja, Pedro intrépido, mas ali com o poder do Senhor, ali fazendo a vontade de Deus, ele pregou o Evangelho e naquele dia foram salvos 3.000 pessoas, depois foram salvos 5.000 pessoas com o discurso de Pedro. Então Pedro passou a ser usado pelo Senhor e passou a ser alguém que deixou-se ser trabalhado pelo Senhor. Amém? Aí vamos ver algumas características agora de João, depois de trabalhar. Depois de trabalhar, João ele passou a ser alguém que mais dócil, né? João agora não queria mais tocar fogo nas pessoas, João passou a ser conhecido como aquele discípulo a quem o Jesus amava. Então, vamos ver aqui. João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Diz assim, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse era João. João capítulo 20, versículo 2, diz, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram o sepulcro do Senhor e não sabemos onde o puseram. Então, aqui João já estava sendo conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Então João já estava no estágio de transformação. Tá? João capítulo 21, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Então João
começou a ter uma intimidade com o Senhor e começou a ser taxado, ou seja, nomeado como discípulo a quem o Senhor amava. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que nós possamos passar por esse processo de transformação e sermos escolhidos. Mas esse processo ele precisa estar firmado em um único ponto. E esse único ponto é o nosso amado Senhor. O Deus triuno, Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Pai, Filho e Espírito, juntos, jorrando em nossa direção toda a sua graça, toda a sua misericórdia, toda a sua palavra, para que possamos ser transformados. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 8. Versículo 1. Nos dá uma visão maravilhosa daquilo que Deus é e pode ser para nós. Versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Agora o versículo 7, irmãos, é o versículo chave para nós. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. O manancial tipifica o Deus Pai. Tá? Manancial tipifica o Deus Pai na Bíblia. A fonte significa e tipifica o Filho. O manancial é o que é mais profundo. A fonte é aquele que traz a água, que jorra das profundezas até a superfície. E os ribeiros representam o Espírito. Através do Espírito, essa água viva, ela chega a todos nós. Essa palavra que está chegando na sua casa, ela veio porque o manancial contém toda essa riqueza. Ele dispensou para a fonte, que é o Filho, e o Filho, através do Espírito, fez com que essa obra chegasse até nós, com que essa água, com que essa palavra chegasse até você. Então, não importa a sua condição. Aqui esse versículo ainda fala que saem de vales e de montanhas. Nós sabemos que a condição de vale e de montanha são condições diferentes, tipificam coisas diferentes na palavra de Deus. Quem está numa situação de vale, e hoje o mundo todo está numa situação de vale, essa situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação de vale, de confusão, de dificuldades, de muitos percalços. Essa é uma condição de vale. Quando as coisas estão boas, os países, as economias estão bem, todo mundo está viajando, está comprando, está vendendo, isso é uma situação de montanha. Porém, o Senhor, Ele é aquele que jorra tanto na situação de vale, irmãos, como na situação de montanha. Não importa a sua situação, não importa a minha situação. É vale, o Senhor jorra. É montanha, Ele jorra também. Então que nós possamos nos aproximar desse manancial, nos aproximar dessa fonte, nos aproximar desse ribeiro, para nós podermos tomar, beber dessa água viva. Aleluia, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, porque essa água viva é o próprio Senhor. João capítulo 1, versículo 1. Tudo que nós precisamos, irmãos, vem de um único lugar. Não tem 2 lugares, 3 lugares. Deus é triuno, mas Ele é único. Tá? Deus é triuno e é único. João capítulo 1, versículo 1.
Evangelho de João 1:1. No princípio era o Verbo, ou seja, lá no princípio era Ele. E o Verbo estava com Deus, está nesse momento. Tá? E o Verbo era Deus, ou seja, no futuro. Tudo o que era, é e será, Deus é. Tá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! Louvado seja o Senhor, porque sem ele nada se faz. Tá bom? Louvado seja o Senhor. Ainda em João, capítulo 1, no versículo 14, o Senhor teve misericórdia de nós e nos mandou o seu Filho, a sua fonte, para abrir caminho para nós. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Deus Pai enviou o seu Filho para abrir um caminho, para levar o homem, esse homem cheio de situações como descritas de Pedro e João, trazê-lo de volta para o plano original de Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho. Senhor Jesus. E esse Filho é aquele que nos abriu a porta. Senhor Jesus. João 7, 37. João 7, 37. No último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, que sou a fonte, e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, e se você creu nessa palavra essa noite, que está sendo falada, se você crer, vai fluir rios de água viva. O Espírito vai fluir de você, e você vai ganhar pessoas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Cabe aqui um adendo, uma explicação sobre esse Espírito. No princípio estavam lá Pai, Filho e Espírito. O Espírito sempre existiu. Essa situação Jesus estava retratando de que o Espírito Santo mesclado com a natureza humana era que ia fazer com que todos nós nos achegássemos ao Pai. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, para que, ao invés de vir na forma carnal como ele estava, ele viria como o Espírito, e aí nos levaria para o Pai. Louvado seja o Senhor pela misericórdia do Senhor. Senhor Jesus, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. O tempo voa, né? Nós estamos aqui, não sei nem quanto tempo eu tenho ainda, mas vamos continuar, né? Senhor Jesus. João capítulo 13, versículo 33. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Perdão, irmãos. Atos capítulo 13, 33. Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Então, o Senhor, certamente ele ressuscitou. Por quê? Porque está escrito que ele ressuscitaria. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é aquele que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua obra e que faz com que nós sejamos transformados. Aleluia! Por quê? Porque o Senhor enviou o seu Filho. Por que o Senhor enviou o seu Filho? Para passar por toda essa situação, para morrer, para sofrer, morrer por nós, para nos salvar. Tudo isso tem explicação na palavra. Livro de Jó, capítulo 10. Livro de Jó, capítulo 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jó 10.
versículo 4, diz assim, Jó, ele questiona Deus. Jó está ali numa contenda com Deus. Diz assim, tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Então Jó ali, ele questionava, porque estava naquela comunhão com Deus ali, e Deus mostrando para ele que ele precisava se despir de tudo aquilo que ele era, mas Jó se indignou com o Senhor e queria que o Senhor entendesse ele, porque o Senhor não entendia ele, porque não era homem. Aí o Senhor, Deus veio através do Filho, o Senhor Jesus, como Filho, se encarnou, sofreu todas as situações, passou por angústia, passou por situações de escárnio ali, mas ele veio para sentir tudo que o homem sentia e poder fazer a sua obra completa. Tudo que ele passou, mesmo assim ele não pecou, mesmo assim ele fez a vontade do Pai. Senhor, o motivo pelo qual Jesus veio foi porque ele queria completar a sua obra, trazendo o homem de volta para ele. Tá? Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 10. Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, 10. Diz, porque convinha que aquele, por quem cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, a obra de Jesus só era completa se ele tivesse passado por toda aquela situação para que ele pudesse se compadecer de nós e aí ele poder completar a sua obra fazendo a vontade do Pai. Mas o Pai quer trazer o homem de volta. E há um conceito no meio cristão, alguns correntes de pensamento que Deus estava só e se sentindo só. Ele criou o homem para ter comunhão com o homem, mas na verdade, irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdadeiro. Deus, ele sempre teve comunhão com o Filho. Deus, Pai, Filho e Espírito sempre tiveram comunhão. Se regozijavam na comunhão um do outro. Provérbios, capítulo 8. Provérbios 8. Provérbios 8 relata uma comunhão maravilhosa. Provérbios 8 diz assim, versículo 30. Então eu estava com ele, eu aqui é o filho, ele o pai, e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ou seja, Deus, o Filho, ele veio para fazer a vontade do Pai, desfrutar do Pai, e o Filho queria desfrutar da nossa presença. O Filho estava aqui para desfrutar da presença de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Por isso nós não devemos de estar muito preocupados com tudo que está acontecendo, mas devemos voltar os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que Deus quer de nós. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós estamos na igreja, porque nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de praticar a sua palavra. Senhor Jesus, então o Senhor, mediante a obra do seu Filho, Deus, mediante a obra do Filho, ele passou a buscar o homem. E João, no Evangelho de João, capítulo 14, ele nos traz um pano de fundo espetacular daquilo que Deus quer para nós. João capítulo 14, versículo 1. Todos nós andamos muito preocupados, e os discípulos ali estavam também. E o Senhor falou para eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
parar aqui e comentar alguns aspectos desse trecho. O Senhor disse assim no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Alguns interpretam essa passagem como que o Senhor está preparando algumas mansões, mansões de ouro, mansões celestiais, para nós morarmos no céu. Irmãos, esse conceito é um conceito errado. O Senhor criou a terra, criou tudo o que nós conhecemos em 7 dias. Já fazem mais de 2000 anos o qual o Senhor morreu e ascendeu ao Pai. Será que não já dava tempo do Senhor ter feito essas mansões? Certamente sim. Porém, o Senhor não disse isso. O Senhor, no versículo 3, diz assim, ó: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, ou seja, para dentro do Pai, para que onde eu estou, estejais vós também. Senhor Jesus. Então, ele, o Filho, está no Pai. E o que o Filho quer? Nos levar também para dentro do Pai. O Senhor não está construindo nenhuma mansão celestial, não. O Senhor está querendo dar para nós, Ele mesmo como morada. Aleluia! Não limite o Senhor, irmãos. Não limite o Senhor. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, não limite o Senhor achando que o Senhor vai construir uma casa para você. O Senhor quer dar Ele mesmo a você. Então, louvado seja o Senhor. No versículo 3, diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O outro Consolador que o Senhor disse que iria mandar é Ele mesmo, vindo como o Espírito da realidade. No versículo 4, o Senhor diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, sempre incrédulo. Muitas vezes nós somos assim. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus, olhando para eles assim, eu creio que essa foi uma cena inusitada, disse assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai para a mansão celestial senão por mim. É assim que diz o versículo? Não. Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a nossa ida não é para mansões celestiais, a nossa ida é para o Pai. E o Senhor, o Filho, já está no Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Porque o Senhor é aquele que veio, é aquele que fez a obra do Pai e é aquele que abriu a oportunidade de nós estarmos junto com o Pai. Senhor Jesus, logo em seguida, o Senhor diz assim, versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe fez a mesma coisa que Tomé. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Nós precisamos ver o nosso Pai todos os dias. Senhor Jesus, versículo 16, o Senhor disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita, Ele estava lá, e ainda ia e voltava e estaria com eles. Aleluia! Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Diante de toda essa situação que estamos vivendo hoje, irmãos, você está se sentindo órfão, se sentindo pressionado por tal situação? O Senhor prometeu para você: não vos deixarei órfãos. Creia nessa palavra. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Aleluia! Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia! Irmãos, que visão maravilhosa! O Pai, o Filho, o Espírito e nós introduzidos nessa comunhão maravilhosa. Aleluia! Eu fico aqui imaginando quantas coisas nós achamos belas nesse mundo, quantas coisas nós
desfrutando nesse mundo, mas imagine desfrutar da presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Aleluia! Senhor Jesus, irmãos, nós somos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, que estão se deixando trabalhar pelo Senhor, e são aqueles que vão ser introduzidos no Pai. Louvado seja o Senhor. Ainda em João 17, João, capítulo 17, veja que o Senhor ele veio e ele completou a sua obra. O Filho completou a obra para que, se a obra estivesse completa, tudo poderia ser resolvido no plano de Deus. Amém? João 17, 6. Tá? João, capítulo 17, versículo 6. Manifestei o Senhor falando para o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus e tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Você tem guardado a palavra do Senhor? Se você tem guardado a palavra do Senhor, o Senhor tem guardado você. Aleluia. Senhor Jesus, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu. Você não vai se perder porque o Senhor está lhe protegendo. Aleluia. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A Escritura ela vai se cumprir. Ela está se cumprindo. Já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então o Senhor ele já rogou também por aqueles dos quais estão esperando que eu e você preguemos o Evangelho, levemos a sua palavra, e essas pessoas vão crer também. E o Senhor vai proteger eles, continua rogando por eles. 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo precisa crer nisso, que Jesus veio porque Deus Pai enviou seu Filho para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados e pudéssemos, assim, redimidos, crendo na palavra, sermos introduzidos no próprio Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Você veio de Deus. Na nossa criação, na criação humana, tem um elemento divino. O homem feito lá do pó da terra era um boneco inanimado. Mas Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Então o fôlego de vida é a parte divina que coube a nós. Então você é de Deus. Você não pense que você é do mundo, é de fulano, é de cicrano, não. Você é de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Versículo 24 ainda de João 17. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. O Senhor amou o Filho antes da fundação do mundo e amou a mim e a você também antes da fundação do mundo. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos concluir aqui com João capítulo 4, versículo 23. Senhor Jesus, João 4, 23. Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí? Você vai aceitar o desafio? Deus escolheu você para ser um verdadeiro adorador. Você vai aceitar o desafio? Se você vai aceitar o desafio, seja um com a palavra de Deus, seja um com aquilo que você tem ouvido dos profetas, da direção que o Senhor tem nos dado. Em meio a tribulações, sofrimentos e provações, exultemos em Cristo o Senhor. Nada além Deus permitirá. Nada. Pois Ele é fiel. Você crê nessa palavra? Jesus é o Senhor.
Podemos agora concluir com a oração para que todos possam ser abençoados durante toda essa semana que se inicia e que o Senhor possa ser alguém que seja presente em sua vida, que tenha a primazia na sua vida, na sua casa, no seu emprego, no seu negócio. Tudo isso depende do Senhor. O Senhor disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aleluia. Senhor Jesus, eu queria convidar você a ficar de pé na sua casa. Fique de pé. Recline a sua cabeça. Feche seus olhos. E acompanhe essa oração. Faça de conta que nós estamos num local de reuniões cheio, lotado, com todas as pessoas que você ama. Aqueles que creram e aqueles que ainda não creram. As pessoas que você ama, que quer que o Senhor salve essas pessoas. Imagine cada uma delas agora. E seja um comigo nessa oração. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra. Graças a Deus pela tua palavra, que tem nos sustentado, Senhor. Em momentos de tantas dificuldades, tantas tribulações, tantos enfrentamentos, Senhor Jesus, tantas incertezas. Nós não queremos estar, Senhor, mergulhados nesse mar, Senhor Jesus, mas nós queremos estar no barco, junto contigo, Senhor Jesus, porque Tu és nossa segurança. Senhor Jesus, abençoa-nos durante toda essa semana. Senhor Jesus, nos dá uma semana na Tua presença, desfrutando de Ti, Senhor, tendo comunhão dia após dia, recebendo o suprimento divino. Senhor Jesus, recebendo água viva, Senhor, desse manancial, dessa fonte, Senhor, desse ribeiro que tem chegado em nossos lares. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, pela Tua igreja. Abençoa-nos, ainda cura-nos, Senhor. Senhor Jesus, sustenta, Senhor. Sustenta cada família, Senhor Jesus, no seu viver, Senhor. As coisas desse mundo, Senhor Jesus, não possam nos atrapalhar. Senhor Jesus, dá sustento a cada um dos Teus filhos. Senhor, abençoa os negócios dos irmãos, suas empresas. Abençoa também os empregos dos irmãos. Senhor Jesus, sustenta nossas casas, nossas famílias. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Oramos em Teu nome. Aleluia. Senhor Jesus, que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor.